E teste. Fala pessoal, bom dia. Vamos seguir nossa aula aqui. A gente agora vai para o quarto capítulo da apostila 3, que é os avanços da genética. E primeiro grande descoberta que a gente teve, né, foi a descoberta do modelo de dupla hélice do DNA por dois cientistas, tá? O Watson e Crick. Basicamente, eles definiram que o DNA é feito de duas fitas paralelas que vão se enrolando em formato helicoidal, fazendo como se fosse um espiral, tá? E aí funciona assim: cada trecho do DNA que tem essas divisões seria um gene. Vamos supor que pode ser o gene Azinho, que pode ser o gene X, o gene Y, o gene Z maiúsculo. Cada gene vai ser responsável por determinar uma característica no nosso corpo, tá? Então os caras criaram esse modelo para uma explicação de como é o DNA e como é o seu funcionamento. Outra explicação de tamanha importância veio da pesquisa chamada Projeto Genoma. Eles achavam que essa pesquisa duraria 15 anos, mas no final das contas durou só 10. Por quê? Porque eles achavam que os seres humanos tinham uma quantidade de genes muito grande. Mas após irem pesquisando, eles viram que tinha somente 23 mil genes diferentes, tá? Ou seja, 23 mil caras que são responsáveis por gerar características diferentes. E aí, quando eles terminaram essa pesquisa, eles acharam assim: nossa, agora nós vamos dominar o mundo da biologia, né? Vamos virar igual Deus agora. A gente vai saber todos os genes, vamos saber como prevenir as doenças, mexer na genética, para o ser humano ficar sem problema nenhum. Só que aí eles foram ver que isso aí, pessoal, era somente a ponta do iceberg. Porque eles não sabiam como é que esses genes interagiam entre si. Entende? Eles não sabiam como é que era essa interação. É a mesma coisa, eu sei as letras do alfabeto, mas não sei as regras que se usam para juntá-las e formar palavras. Então, após essa grande descoberta, eles viram que era uma pequena descoberta, que a maior estava por vir. Que é o que eles estudam hoje, né? A interação entre os genes. E aí depois também veio uma outra descoberta que é chamada de dogma central da biologia, que é o seguinte: a gente sabe que o DNA é responsável por gerar características. Mas de que forma que ele faz isso? O DNA produz proteínas, tá? A lógica é essa: é a proteína que é responsável por construir as características do nosso corpo. Como é que chama esse processo de DNA gerar características do nosso corpo? Que é o que a gente chama de dogma central da biologia. Como que ele funciona, melhor dizendo? A gente vai ter o DNA, que ele sofre um processo de transcrição, produz uma molécula, como se fosse um xerox do DNA, chamada de RNA mensageiro. Essa molécula sai do núcleo da célula, vai viajando até os ribossomos, que é a organela responsável por construir proteínas. E lá, essa molécula de RNA mensageiro ela é lida pelo ribossomos, que é o que nós chamamos de tradução. E assim o ribossomo vai juntar aminoácidos e formar uma proteína. Aí cada gene do nosso corpo é responsável por produzir uma proteína nesse processo todo. Então, ó, transcrição é uma etapa desse processo que ocorre dentro do núcleo da célula, consiste no DNA fazer uma cópia dele, que é o que nós chamamos de RNA mensageiro. Vamos supor, tem esse gene aqui e eu quero produzir, esse gene vai entrar em atividade e vai determinar alguma característica. Vem uma enzima que vai fazendo uma cópia do meu DNA aqui, ó, que é o meu RNA mensageiro. Isso é o que eu chamo de transcrição. Olha lá, aí a enzima produziu o RNA. Feito isso, ele vai sair do núcleo da célula e vai viajar para o ribossomo. Lá no ribossomo ele vai ser lido. E aí essa interpretação vai gerar uma proteína. Tá? Aí essa proteína vai ser responsável por gerar a característica no meu organismo.
Isso é o que nós vamos chamar de dogma central da biologia, ou seja, como que o DNA, através de seus genes, vai produzir uma característica no nosso organismo. Ok? Então essas foram grandes descobertas. E a partir daí a gente teve o ramo da biotecnologia, que consiste em quê? A gente usar seres vivos, estruturas, moléculas de células, para desenvolver produtos tecnológicos, né? A gente tem a produção de hormônios sintéticos, ou seja, hormônios que imitam os hormônios que nós temos no nosso corpo, que é o caso das vacinas, é o caso da insulina, do hormônio GH. As vacinas também são produzidas através de tecnologias relacionadas a isso, né? Que você pega um vírus, enfraquece ele em laboratório, depois produz uma vacina a partir dele. Os alimentos fermentados, como iogurtes, vinhos, queijos, cervejas, também são derivados da biotecnologia. Nós temos tratamento de esgoto através de micro-organismos, né, que tratam o esgoto antes dele ir para o rio. Biocombustíveis sendo produzidos à base de fermentação de vegetais, como a cana. Produção de adubos e mudas também para vendas é fruto das descobertas em biotecnologia. Fertilização in vitro, né, que é o bebê de proveta. Quando a pessoa tem dificuldade de engravidar, ela vai lá, colhe um sêmen do homem, faz a fecundação em laboratório, implanta o óvulo na mulher. Clonagem, produção de transgênicos, tá? E o primeiro que a gente cita é a técnica do DNA recombinante, que consiste em você pegar o gene de um ser vivo e implantar no outro para melhorar ele. A gente tem isso muito em milho, trigo. E a insulina que hoje o ser humano usa, o diabético, ela é fruto dessa tecnologia, porque antes o ser humano usava a insulina do cavalo. Tá entendendo? Ele usava a insulina do cavalo. Então, com isso, ele tinha certas reações alérgicas e tudo mais. Aí, com essa questão da técnica do DNA recombinante, pegou-se uma bactéria e plantou-se ali um DNA de um pâncreas, né, de uma célula pancreática produtora de insulina, e essas bactérias passou a produzir insulina muito semelhante ao ser humano, que nós chamamos de bioidênticas, tá? Uma insulina bioidêntica. E aí o ser humano consegue lidar com essa insulina de uma forma muito boa, sem reações alérgicas, como era o caso anterior. Então isso aqui, galera, foi o resumo da nossa aula passada sobre o avanço da genética, tá? Grande abraço para vocês, até mais.